Eu vou falar para vocês de 3 filmes sobre OVNIs, sobre alienígenas. Um desses, com certeza, é fake, na minha opinião, é um fake, porém trollou muita gente na data do seu lançamento, no ano do seu lançamento. Agora, os outros dois, eu tenho certeza que depois que você ver esse vídeo, espero que você assista até o final, com certeza você vai acreditar que esses alienígenas já estão aqui. Mas vai! Live or die. Seja muito bem-vinda, bem-vinda ao canal Retrocine. Eu sou o Will Retrocineiro, vou ser seu ufólogo nesse vídeo aqui para te falar desses 3 filmes aí que foram inspirados em acontecimentos reais sobre supostos alienígenas que tiveram um descuido, vamos dizer assim, e deixaram as suas naves aqui ou deixaram serem vistos de alguma forma. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez, se quiser me ajudar bastante, você vai se inscrever aqui no canal, vai deixar um like do tamanho do universo, que vai ajudar muito esse canal a crescer. Mas vamos falar aqui sobre o primeiro. Olha, essa história me fascina, é a que mais faz eu acreditar que os OVNIs, os alienígenas, já estão aqui, ó, há muito tempo. Ao longo de toda a minha vida, e acredito que também da sua vida, a gente sempre cresceu com relatos sobre OVNIs. O mais aí recente ou o mais famoso que todo mundo teve acesso na época foi do ET de Varginha. Mas eu não vou falar desse caso em específico porque ele não inspirou ainda um filme. Pelo menos tudo que eu pesquisei não tem muita coisa relacionada ao ET de Varginha. Mas eu quero começar a falar para vocês sobre o caso Roswell. Em 8 de julho de 1947, os habitantes de Roswell, no Novo México, acordaram com uma notícia que pegaram eles totalmente desprevenidos. Com a notícia que o exército dos Estados Unidos estava com posse de um estilhaço de pedaços de um disco voador ou de uma nave espacial que caiu no Novo México. E desde a Segunda Guerra Mundial, esses rumores sobre os extraterrestres, sobre alienígenas, sobre OVNIs foram tomando mais força. Até que no dia 24 de julho de 1947, essa data foi considerada a era moderna dos discos voadores. Mano, você não tem nem o que dizer sobre isso. E isso aconteceu porque o piloto Arnold Kennedy, lá em 1915, fez um relato que tinha várias naves ou vários objetos voadores não identificados voando perto da nave dele. E aí já entrou aquela sigla do OVNI, objeto voador não identificado, entre outras coisas. Mas depois, lá em meados de julho de 47, o fazendeiro William Brazel, ó, meu xará, ele guardou esses supostos objetos, pedaços da nave dentro de uma espécie de estábulo porque essa nave caiu dentro da fazenda dele, né? Como teve o feriado de 4 de julho, ele só procurou o xerife depois dessas datas, acredito que foi uma semana depois, para poder relatar o quê? O caso Roswell, que é conhecido hoje como caso Roswell. E aí teve as fotos de alguns militares que estavam guardando esses arquivos para posteriormente usá-los ou não. Talvez você pense assim, mas e a NASA? Aonde fica a NASA em tudo isso? Como o assunto do William Brazel, o fazendeiro, criou toda uma especulação, eu acredito que isso não está muito explicado, né? Mas vocês podem dar uma olhada lá no site da CIA, que o William Brazel, ele guardou esses estilhaços da nave, mas a imprensa foi condicionada a quê? Falar que era um balão meteorológico. Porém, tem muita coisa sobre o caso Roswell que talvez a NASA não tenha interesse que você saiba, mas existiu. E um dos militares que foi responsável ali para acompanhar o caso Roswell na fazenda do William Brazel é o Major Jesse Marcel. Ele pegou esses objetos, levou para sua casa, mostrou para o seu filho, que até a pesquisa desse vídeo ainda está vivo, é uma testemunha ocular, e ele disse que a nave tinha objetos que não davam para entortar, não davam para mexer, eram pontiagudos e cortantes, e tinha alguns desenhos em espécie de hieroglifos. Eu não consigo falar essa palavra, mas acho que você entendeu. E
hieroglifos saiu. Segundo a revista UFO, este é um caso legítimo de queda de disco voador. E alguns anos depois que tudo já tinha passado, e as pessoas não tinham tanto interesse no caso Roswell, por quê? Né? A NASA é tipo assim, ela não vai te falar informação, ela não vai te informar sobre as coisas. Cabe a você, se tiver algum interesse de saber, entrar lá no site deles e ver o que aconteceu e pegar cada relato, cada entrevista que aconteceu ali. E o coronel Philip Corse, ele fez um livro dando relatos de tudo que ele viveu ali. Um desses arquivos pelo site da própria CIA e ali da NASA tem uma entrevista que é um jornal da época em que a NASA mandou 2 agentes para entrevistar as pessoas ali de Roswell, no Novo México, para saber se elas se sentem ameaçadas com a existência de alienígenas. E foi totalmente negativa, né? As pessoas sentiam medo dos alienígenas, o que faz eu pensar que é por isso que não se revelam de forma mais clara, e nem para todo mundo. E depois do livro do Coronel Corse, veio também inspirações, vários outros filmes, várias outras entrevistas de revistas de ufologia, mas veio o ponto que eu quero chegar para vocês, que é o caso Roswell, que é um filme de 1994 que é uma abreviação de todo o caso Roswell, porque nem tudo que está no filme naquele tempo poderia tá no longa, mas é praticamente a história que eu contei para vocês, que a nave cai, existe toda uma teoria da conspiração querendo levantar falso testemunho do que aconteceu de verdade, tem as pessoas, os relatos das pessoas que estavam ali trabalhando no caso Roswell, e eu acredito que sim, este filme, o caso Roswell, é 100% real. E para mim, os alienígenas já estão aqui há muito tempo, muito antes de 1947. Só que é o que acontece. Você só sabe aquilo que a mídia te informa. Não há área retal. Em dentes, uma pequena cavidade de cerca de 4 centímetros. Olhe! Esse aqui se mexeu! Já ali em meados dos anos 80, né, o Fantástico fez uma reportagem mostrando uma suposta gravação lá de 47 dessa autópsia real em os alienígenas. Eu vou falar para vocês, eu vi essa reportagem anos depois e eu não sei te dizer se aquilo é fake ou não, mas tem muito detalhe. Se depois vocês procuram no Story Channel sobre o caso Roswell, que tá bem completo, que vocês falam, não, realmente aonde a fumaça fogo, alguma coisa tá ali. E o filme em si traz muito pouco do que é mesmo o caso Roswell e todo o seu documentário aí feito pelo Story Channel. Já pulando para um outro filme, um filme que eu gosto bastante, que também tenho ali, fico na dúvida se isso é real ou se não foi real, porém ainda acredito que foi, que é Fogo no Céu, né? Em 1995, o lenhador Travis comandava 6 colegas ali que eram lenhadores, e eles foram até a floresta para pegar lenha. Isso é a história real, não é a história do filme, embora é bem parecida. E o Travis percebe que tem uma luz laranja lá no alto da floresta e eles voltam para ver. Nisso, eu vou deixar a cena do filme para vocês verem, que é marcante. Depois que eles descem, que você viu essa cena, né? Essa é a cena do filme, mas segundo o relato, a pesquisa que eu fiz, o Travis foi atingido por essa luz e ele subiu até 3,5 metros de altura. Logo depois que ele é atingido por essa luz, os amigos dele percebem que ele desaparece e fica toda aquela procura aonde que o Travis foi parar. Depois a polícia acaba sabendo, né, e os amigos do Travis fazem um relato que tinha uma nave arredondada de 5 a 6 metros, porém a
polícia não acredita, e sim tem uma tese que eles que mataram o Travis. Travis já foi dado como morto, porque já tinha algum tempo, 5 dias, e nada de notícia de Travis, não sabiam o corpo. Chamaram, tentaram pegar um detector de mentira para pegar os amigos do Travis na suposta mentira, e quando menos se espera, meu querido, Travis aparece. E depois de 5 dias, o Travis reaparece e liga para o seu irmão. Travis estava 24 quilômetros longe do seu trabalho, ou seja, para uma pessoa ir a pé é muito difícil. O irmão dele foi buscar ele e viu que o Travis estava barbudo, magro e não lembrava de nada. Agora eu pergunto para vocês, 5 dias é o suficiente para uma barba crescer e você perder a sua memória ou emagrecer? Acho que perder a memória até é relevante, mas emagrecer ao ponto de perder 19 quilos? Esse é um dos relatos que não tem muita ainda afirmação, nunca teve uma afirmação, porém é o que se especula. Foram 19 quilos e em 5 dias. É muita coisa. Depois de algumas sessões de hipnose, o Travis acabou recordando nem todas as experiências que ele teve lá na nave. Inclusive, no filme é uma parte bem tensa para você ver como que foi essa experiência. O Travis acredita que ele foi vítima de algum experimento que ele não sabe dizer. No filme também isso não é muito claro, porém ele tem certeza, não, fizeram alguma coisa comigo enquanto eu estava dentro da nave. E aqui no Brasil, em 1974, teve um relato real para a Rádio Globo de um homem que eu não posso falar o nome, porém vocês procuram aí a Rádio Globo desse tempo ali, que tem uma reportagem sobre um homem que fala que foi abduzido. E dentro da nave ele encontrou uma alienígena que não tinha muita diferença de características de pessoas normais, ela só tinha uma coloração de pele um pouco mais pálida, e ele foi obrigado a ter relações com essa mulher. Caso você se interesse sobre essa entrevista, ela é lá de 74, tá pela Rádio Globo e tem inteira aqui no YouTube. E aqui por último eu deixei o filme tudo que eu pesquisei diz que esse filme é um grande de um fake, uma trollagem no ano do seu lançamento, que é Contatos em 4 graus. Logo no começo do filme ali você vê a Milla Jovovich falando que ela teve algumas experiências com esse filme, que você vai ter algumas experiências, que no final você decide se você vai acreditar nisso ou não, mas os relatos são verdadeiros. O filme é ótimo, não tenho por que falar mal desse filme. A história é que a doutora Abigail Tyler, né, começa, depois que seu marido morre de uma forma bem esquisita, que nem ela mesma sabe explicar, eles são psiquiatras, e ela fica meio transtornada porque o marido morreu, uns falam que foi suicídio, ela fala que não, que começa a investigar os casos que o marido estava estudando, trabalhando com alguns pacientes sobre abdução. E aí ela vai pegando esses pacientes e vai fazendo regressões de memória psicanálise para saber o que aconteceu na noite que esses pacientes do marido dela não conseguem se lembrar. E essa história se passa no Alasca, né? E ela vai conseguindo ali vários relatos dos pacientes que todos são iguais. Eles veem uma coruja, no relógio está 3h33, e a coruja não parece ser uma coruja, fica uma coisa meio sem sentido quando os pacientes começam a revelar ali o que eles lembravam, né? E tem aquela grande sacada do filme que é a cena dramatizada e a cena que seria real. Abby, o que é? Deus, me ajuda. Eles são muitos. Queima, queima. E eu pesquisei muito para poder fazer esse vídeo e falar sobre esse filme em específico, porque todas as páginas que eu pesquisava sempre davam notícias contraditórias, que o nome das pessoas, até falaram no filme que foram trocados, mas não falavam sobre o nome da doutora Abigail Tyler, que é o papel que a Milla Jovovich faz.
e muitas das coisas ficam meio desconexas, né? Alguns ufólogos acreditam cegamente que aquilo ali foi uma abdução alienígena. Se você achou esse filme, ele é muito louco, eu acho muito da hora. Inclusive, quando eu terminei, eu já te falei, isso pra mim não é ET, isso pra mim é demônio. Essa é a sensação que eu tive. Tem essa grande sacada da cena dramatizada com a cena real, porém não tem nada de cena real. Tem alguns sites específicos que pegam os erros certinho desse filme. Para começar mesmo, a atriz que faz a Abigail Taylor, né, não é a Mila Jovovich, é uma atriz que vocês estão vendo aí na tela. Ela é uma atriz que em vários sites fala que ela é de filme B, embora muitos falam que não, que é a verdadeira atriz, então ficou uma coisa meio desentendida. Quando começa a desmentificar muito, ou quando começa a ter especulações demais, eu acredito que seja assim, um filme como qualquer outro, mas que não é baseado em fatos reais. Eu tentei achar essa cena para colocar para vocês, mas eu não consegui e o YouTube me barrou. Tem uma das sessões ali de hipnose, de regressão de memória psicanálise, que a doutora Abigail Taylor vai fazer em um paciente dela. Ele chega a flutuar da cama e o maxilar dele vai parar quase aqui no peito. Eu dei uma pesquisada sobre o que pode ocasionar em algumas regressões de memória psicanálise e nada fala sobre isso, nada explica sobre isso. O que eu consegui ver é que quando uma pessoa tem uma regressão de memória psicanálise e ela já tem múltiplas personalidades, ela pode assumir uma dessas personalidades nessa regressão, nessa sessão de regressão de memória psicanálise. Assumindo essa personalidade, se personifica assim a pessoa e talvez ela nem volte. Porém, mesmo assim, eu acredito que esse filme não é um filme baseado em fatos reais, e sim um filme feito pra trollar você, mas é um filme bom. E só antes de encerrar esse vídeo aqui, eu quero indicar para vocês, caso vocês gostem aí de uma leitura sobre ufologia, sobre alienígena, sobre reptilianos e tudo que consiste aí sobre as criaturas que são mais, assim, como eu posso dizer, mais curiosas da existência humana, eu indico A Realidade de Madu. Eu li esse livro já tem um tempinho. E esse livro aqui, A Realidade de Madu, tem aquele trecho que ficou bem famoso lá no começo da pandemia, que diz assim. E o trecho que ficou bem famoso lá em meados de 2020 do livro A Realidade de Madu está na página 183. E ele é assim. Em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou 2 anos. Foi uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração do amor ao próximo. Não havia para onde fugir, explicou Tarala, uma personagem do livro. Eu entendi isso aqui, mas se vocês quiserem saber mais informações sobre a realidade de Madu, eu indico vocês ir no canal da própria Melissa Tobias. Ela é super acessível, ela troca ideia com todo mundo, responde os comentários e ela dá uma explicação sobre esse livro assim como ninguém, né? É uma visão que ela teve. É um livro que eu li durante a pandemia e que me ajudou muito a entender sobre o que é ufologia, o que é reptiliano, as pessoas que têm mais facilidade em entrar em contato com esse, vamos dizer, esse universo que já está aqui há muito tempo. Garanto que é uma boa leitura. Retrocineiros e retrocineiras, eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo, curtissem esse vídeo, deixassem seu like. Ele foi muito difícil de fazer porque teve tanta informação que eu tive que pesquisar e para não ter nada desencontrado, eu demorei um tempão para criar esse roteiro aqui da melhor maneira possível para você entender e entreter também, né? Agora eu quero saber de vocês, vocês acreditam que exista alienígenas? Sim, não? Comentem aqui embaixo. Se não existe, por que a NASA contratou de teólogos e ortodoxos para poder, depois que eles souberam que pode ter uma possível aparição alienígena em 2022? Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre esse assunto, ele é bem complexo. Então é isso, galera. Lembrando que os vídeos aqui do canal Retrocine são de terça e sábado às 19 horas. Então eu conto com vocês aqui, com a participação de vocês, dando uma moral para esse canal.
Então é isso, meus amigos e minhas amigas, retrocineiros e retrocineiras. Eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês num próximo vídeo e tchau. Live or die. Live or die.